Olá, seja muito bem-vinda a mais uma live. Eu sou Juliana Benevides, especialista em envelhecimento saudável, e hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre terapia fonoaudiológica na longevidade. Na verdade, nós teremos uma convidada muito especial na live de hoje. Quem acompanha aí meu Instagram, meu canal do YouTube, enfim, minhas redes sociais, já me viu falando um pouco sobre ela. É uma profissional muito especial que tem muitos conteúdos para trazer para gente. A convidei justamente porque os meus seguidores têm muitas dúvidas relacionadas à terapia de fono, né? Então a gente elencamos algumas dúvidas, elencamos algumas perguntas para a gente conversar com a nossa convidada de hoje. Mas antes, né, quero pedir a você que já curta essa live, né, que já deixe aí o seu comentário, já compartilhe com outras pessoas. Mas, Juliana, eu vou curtir se eu nem assistir a live? Sim, você pode curtir e depois você pode descurtir, não tem problema nenhum. Se você não gostar da live, certamente você vai voltar e vai descurtir. Mas se você gostar, você não curtir agora, você vai esquecer. Então é muito importante que você já curta essa publicação e já convide outras pessoas. Também quero aproveitar para dizer para você que está aqui pela primeira vez que eu tenho no meu canal do YouTube mais de 500 vídeos relacionados à saúde da pessoa idosa, à gerontologia e em especial à doença de Alzheimer. Então você pode dar uma olhadinha lá no meu canal do YouTube, dar uma espiada aí nas playlists que tem bastante coisa para vocês. E também no meu Facebook, aqui no Instagram, enfim, todas as redes sociais, né? Facebook tem bastante conteúdo aí sobre esses assuntos também, tá bom? Bom, já vou então convidar, né, a nossa fono, que vai estar com a gente hoje nessa live. Antes de chamá-la, eu quero dizer para vocês que eu a conheci nos últimos meses no LinkedIn, que inclusive já tenho conversado com vocês aqui, em especial com os estudantes, sobre a importância do LinkedIn, que eu não conhecia. E eu conheci no ano passado essa plataforma e lá eu tive acesso assim, a vários profissionais de excelência. Uma dessas profissionais é quem estará conosco nessa live de hoje. Nós nos conectamos lá não somente pelo nosso trabalho, mas também pela nossa energia, né, eu poderia dizer assim, e por muitas similaridades, né, na nossa forma também de ver a vida. E hoje ela aceitou o convite para estar conosco nessa live. Eu estou muito feliz, né? E já vou convidar então a Filomênia para a nossa live de hoje. A Filomênia, ela é fonoaudióloga, é otonista, é terapeuta corporal e é uma pesquisadora sobre motricidade humana, que é um campo que ela realmente gosta muito de estudar e de trabalhar. E eu já vou convidá-la para estar conosco na live de hoje. Já estou convidando, já já ela vai estar aqui com a gente. Olá, boa noite, Ju e todos que estão já. Que prazer estar aqui. Nossa, eu estou muito feliz, assim, de coração, né? Por você estar conosco aqui nesse momento. Já te falei, né, várias vezes, mas você é uma profissional que eu conheci recentemente, que já admiro muito o seu trabalho, né? Como eu falei anteriormente, a gente se conectou, assim, muito fácil. Foi uma das primeiras pessoas Muito. no LinkedIn e que eu me conectei realmente, assim, eu acho que é uma conexão de alma. Estou muito feliz, né, por você estar presente Ah, na live de hoje. E, bom, como a gente já falou no início da live, né, nós vamos conversar sobre terapia fonoaudiológica na longevidade. Eu quero pedir para você falar um pouquinho para a gente, né, Filomena, sobre o seu caminho, sobre essa construção, como que você chegou na fono. Eu acho que uhum, sempre tem uma história que nos conecta com a nossa profissão, certamente você tem a sua também. com certeza. Ju, é um prazer estar aqui com você. Você é uma estudiosa, muito dedicada e muito respeitada. Você é uma professora maravilhosa. Imagino como é maravilhoso ter uma professora como você. Obrigada mais uma vez. E eu queria saber se vocês estão me ouvindo bem, se está bom o som, ou você precisa colocar o fone. Para mim, o som está perfeito aqui. Ai, que ótimo. Então, lá atrás, quando eu tinha uns 18 anos, eu queria fazer medicina, eu queria ajudar as pessoas de alguma forma, não é? E aí eu
Eu prestava vestibular, prestei vestibular, assim que saí do cursinho, aliás, e também no colegial, 2 anos seguidos, né? E aí eu não entrava, ficava muito nervosa naquele momento do vestibular. Aí eu tinha a segunda opção na Unisa para pedagogia. Fui fazer pedagogia na Unisa e aí conheci pessoas com microcefalia, com paralisia cerebral, com síndrome de Down, numa clínica escola que tinha perto da minha casa, que eu me ofereci para fazer um trabalho para ser auxiliar, né, para ter um contato ali. E aí eu conheci nessa clínica escola, chamada CARI, infelizmente hoje em dia não existe mais, mas tinham psicanalistas que davam suporte, mas tinham psicopedagogos, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, fono, e aí pedagogos, né? Lógico que também tinha a escola. E eu me encantei pelo serviço da fonoaudiologia. Mas mal sabia eu que estava assim preparando um caminho que hoje em dia olhando para trás, assim, nossa, fui protegida porque eu jamais conseguiria pegar um bisturi e abrir assim o abdômen de alguém, sabe? Eu participo de cirurgias assistindo, mas passando bisturi mesmo não ia dar certo isso. Acho que eu ia desmaiar, eu ia achar que eu tinha feito algum mal para a pessoa se ela passasse mal depois da cirurgia, não ia dar certo, né? Então cada um no seu quadrado, não é, Ju? E aí descobri a fonoaudiologia na PUC São Paulo, que foi onde eu entrei, e que tem uma visão humanista, tem uma visão integrativa do ser, e eu tive aulas como, por exemplo, abordagem corporal, que em outros cursos, que na época só tinha USP e Escola Paulista, né, Unifesp, e lá eles não tinham essa disciplina de abordagem corporal. E como eu nasci com uma má formação no coração, essa escola, né, fazer PUC São Paulo e ter abordagem corporal foi maravilhoso para mim, porque eu pude juntar a fonoaudiologia, voz, fala, motricidade orofacial, que é o que eu mais trabalho, e também integrado no corpo. E eu fui cada vez mais procurando caminhos para minha autoajuda, né? Como também para auxiliar os meus pacientes. A minha curiosidade foi me guiando por esses caminhos do corpo. E aí, hoje em dia, eu faço um trabalho que eu levo a pessoa a fazer, por exemplo, um som, prestando atenção nos pés. E daí vai, não é? E aqui estou, Ju. Desde 1988, sou formada e trabalho com consultório e adoro o que eu faço. História linda, passando pela medicina, pela pedagogia. Eu acho mais marcante, né, quando você fala essa questão dessa abordagem com o corpo, né, que marcou aí a sua formação desde o início, e essa marca veio até hoje, né, quando você também veio se formar como terapeuta corporal, né? Eu acho Exatamente. lindo. A sua trajetória é Vou realmente falar brevemente disso. Que você quer? e que eu vou experimentar quando for a São Paulo em julho, aguarde. Ah, então vem. Então, Filó, eu recebo muitas perguntas, assim, tanto dos cuidadores quanto das pessoas que se sentem mais, né? Em relação a quando a gente deve procurar um fono. Eu acho que hoje é uma profissão que já é muito mais conhecida, né? Do que alguns anos atrás, mas a gente ainda tem muitas dúvidas em relação a isso, né? Quando procurar. Então, eu queria que você falasse, Uhum, gente. claro. Então, eu tive influências, né, também muito da medicina. Por exemplo, eu fiz um curso à parte da Fono durante a formação e um pouquinho depois de terminar a faculdade, com o doutor Antônio Morato, que é um neurologista, que deu um curso voluntariamente para as alunas, né, da PUC, algumas alunas que se interessaram, né? Então, eu tenho essas influências. E também tenho influências da parte corporal. E daí, lógico, que eu vou olhar, né, para aquela parte que envolve a motricidade orofacial, por exemplo, né, mas que está atrelada a questões também do envelhecimento, das questões neurológicas. Então, por exemplo, para as pessoas que possam ter uma hipotonia por causa de uma questão do Parkinson, hoje em dia nós encontramos pessoas com 50 anos que têm Parkinson, né? Alzheimer, questões mesmo da disfagia leve por causa da
o uso inadequado dessa musculatura que vai envelhecendo, então a pessoa mastiga de uma forma inadequada e com alimentos também que não são propícios para ativar essa musculatura. E também, além de tudo, tem a miastenia graves, que tem acontecido também com algumas pessoas que têm me procurado, né? Pessoas com afasia, que acabam procurando também em função da linguagem verbal, não é? E da comunicação que fica bem defasada, então acabam procurando. Nessas próprias outras questões levam também, né, à alteração da fala, o Parkinson, o Alzheimer, da comunicação no geral. E aí tem a disfonia, que nós chamamos de presbifonia, que é pouco conhecido esse termo, e aí se a pessoa fica rouca por mais de 15 dias consecutivos, é considerado uma disfonia. Interessante. E qualquer alteração na voz é considerada disfonia após 15 dias. Então, não seria só aqueles casos, né, que a gente sempre imagina, eu vou encaminhar para um fono, só quando for um caso de Parkinson, tiver uma sequela de AVC ou um Alzheimer. Não, existem várias Não. possibilidades também, né, várias outras situações, né, onde a terapia fonoaudiológica pode trazer benefícios, né? Isso. E aí também tem, se a pessoa passar por uma ansiedade muito grande, não é muita tensão, ela pode ter bruxismo, briquismo, né? Que envolve aí uma parceria com um ortodontista, eu bucomaxilo, e também com um fonoaudiólogo, que leva a consciência do uso desses músculos da face, não é? Então, e integrados nesse corpo. Porque o que adianta eu ficar fazendo exercícios para a face e a pessoa está com o ombro assim, por exemplo, elevado, e pisando de uma forma em que as cadeias musculares se alterem, né? E aí acaba por haver uma alteração na musculatura. É como se eu fizesse assim, eu puxo para um lado com os exercícios fonoaudiológicos, e aí a alteração na postura, na consciência corporal, puxa para o outro. Então, eu vou ficar anos ali, e vou precisar estar 3 vezes na semana com um paciente que às vezes não tem tempo e também questões que nem sempre a pessoa tem um convênio que banque, etc, né? Então é pesado para a pessoa, né, arcar com essas despesas todas, que não é só de um fonoaudiólogo, mas tantos outros. E também, acho que assim, pouco falado, muitas vezes, é a paralisia facial, né, que pode acometer a qualquer um de nós, e sobretudo quem teve catapora, por exemplo, ou que teve assim uma cirurgia na boca e que pegou o nervo facial. E então é atemporal, qualquer momento, mas aparece mais nos adultos e pessoas 50 mais, 60 mais, né? E, e assim, o uso da prótese também, não é? Eu acho que se a pessoa usa uma prótese parcial ou total, também vai alterar o tônus. Então, a gente pensa nas doenças, mas não necessariamente uma síndrome, uma doença, mas também naquele caso que, às vezes, tem tantas coisas para o dentista cuidar, para o médico cuidar, que às vezes esquece de encaminhar para uma fonoaudióloga para trabalhar a precisão articulatória, a mobilidade dos músculos da face, lábios, língua, bochechas, né? E a precisão articulatória vai levar a pessoa a ter uma comunicação melhor. E aí ela pode beneficiá-la pessoalmente, como também profissionalmente. Né? Então, vai fazendo uma entrevista de emprego. Se não tiver uma precisão articulatória, fica difícil para a pessoa ser aceita. Às vezes, entre duas pessoas, aquela que tem maior facilidade comunicativa, essa pessoa é selecionada. Por isso, o médico, desculpa, não é um médico, ele é um profissional do meio corporativo. É que ele tem tanto conhecimento na área de saúde que eu, às vezes, até acho que ele é um médico. É uma pessoa que fez umas pesquisas, escreveu um livro, e ele escreveu sobre as profissões do futuro, do século XXI. E aí ele disse assim que a fonoaudiologia era uma das profissões mais necessárias para o século XXI, por causa que é o século da comunicação. Aí a tecnologia está provando aqui quanto que é importante a comunicação, não é? Quanto foi importante nesse momento, esses 2 anos que nós passamos aqui no mundo, para nos conectar. Então, realmente, essa pessoa tinha razão, né? E o Sérgio de Oliveira, um grande visionário. Acho que me chamaram muita atenção, que é a questão do trabalho do fono, né?
com a questão das pessoas que têm prótese, porque eu conheço muitas pessoas, né, 60 mais, que fizeram, inclusive, eu não sei como que chama, se é prótese total, enfim, faz a extração de todos os dentes e aí coloca aquela prótese, né? E que Sim, né, a forma de comunicação, assim, mudou completamente, né? E eu confesso para você que eu mesma nunca tinha pensado nessa possibilidade, né? De encaminhar para um trabalho de fono. Então, a gente vê o quanto que é importante a gente estar fazendo essa troca e perceber quais são essas possibilidades. E uma outra questão que você falou, essa questão da comunicação, né? Que realmente, eu, por exemplo, eu lembro que no início da minha profissão, Filó, eu tive assim, muitos problemas, ainda tenho, né? Melhorei bastante a comunicação, mas ainda tenho muitos problemas com a questão da dicção. Então, eu lembro que no início, eu nem era formada em faculdade, nada disso, trabalhava no restaurante, eu tive que fazer alguns trabalhos de fono para eu conseguir atender os clientes. Porque eu trabalhava no restaurante, eu era atendente, né? E aí eu tinha que explicar para os clientes como que funcionava o restaurante e tal. E eu não conseguia, tinha uma fala assim completamente travada. E o trabalho de fono, para mim, na época, foi essencial. E eu vejo que hoje também eu tenho essa demanda, que inclusive a live de hoje, gente, é uma live para mim também, né? Porque eu estou ouvindo. para mim também, para todos nós, Ju, para todos nós, porque nós precisamos. Eu chego aqui, não é o meu ambiente, né, no meu dia a dia. Então, até assim, adequar o tônus, demora um tanto, não é? Até eu poder estar à vontade. E mesmo que eu trabalhe há quase 34 anos com essas questões, acaba, né, tendo uma alteração tônica. O fonoaudiólogo trabalha com tônus, então trabalha com a consciência do uso desses músculos, né? E também vai trabalhar com mobilidade, com a postura destes músculos da face. Mas, diante de uma situação diferente, que não é do nosso dia a dia, é lógico que vai nos afetar. E aí, fale alguma coisa assim, né, que você gostaria de falar, às vezes não sai, não é? Engasga, gagueja, mas faz parte da relação humana e do equilíbrio tônico. Não só o tônus físico, mas o tônus emocional, que é o que nós falamos na eutonia, não é? Como eu sou eutonista também, então eu tenho tônus emocional, que vai regulando o tônus à medida que eu vou me relacionando com a pessoa, seja aqui através da tela, seja pessoalmente. E afeta. É verdade, como você colocou, uma questão é de você trabalhar o ser humano integral, né? Porque realmente, como você falou, a questão de postura, né? Se eu, por exemplo, estou no momento desse em live, eu apresento uma ansiedade, né? Eu estou estressada, enfim, estou deprimida. Tudo isso vai influenciar na minha forma de me comunicar, né? Então, o profissional que está aberto para esse olhar integral, certamente ele faz um trabalho de maior excelência. Antes da gente continuar, eu quero dar boa noite, né? Para quem entrou aí depois do início da live. Gente, gratidão pela presença de vocês. Podem deixar os comentários e as perguntas. E também compartilhar a live, né? Convidar outras pessoas para estarem aqui conosco. Para a gente é um prazer estar em contato com vocês, tá bom? Filó, uma maior intimidade, então a gente pode ver assim, qual é o objetivo ou os objetivos, né, da terapia fonoaudiológica? Como que você colocaria isso para a gente? Então, muitas pessoas procuram para que justamente a pessoa aprimore a comunicação. Então, não necessariamente a pessoa precisa ter um sintoma, uma dor, uma doença, não é? De nascença ou adquirida por um traumatismo, um AVC, não é? Um tumor no cérebro leva a uma paralisia facial, por exemplo, né? Uma manipulação de um tumor, por exemplo, pode levar, mas não necessariamente pode ser por um aprimoramento da comunicação. Para a comunicação, tanto a nível pessoal, como também profissional, comunicação profissional. Então, a pessoa procura para uma prevenção em relação às questões auditivas, para ter uma orientação, pode procurar um audiologista para fazer uma avaliação, por exemplo, né? Mas também procura o fonoaudiólogo para, após colocar uma prótese, para adaptar, né? Ninguém pensa da audição, né? Tem a saúde auditiva, que vai influenciar na fala, na voz. Como eu escuto, vai fazer com que eu produza um som
diferente. Eu não preciso nascer surda, eu posso ficar surda com o tempo, pela exposição contínua e excessiva ao ruído. Como uma britadeira leva, trabalhar com uma britadeira leva a pessoa a ficar surda. Trabalhar numa avenida, num comércio aberto, como um bar, um restaurante, a pessoa vai ficar com surdez. E aí vai alterar a fala, porque a pessoa vai ficar com uma dificuldade na precisão articulatória, então precisa procurar um fonoaudiólogo. Então pode ser por uma promoção de saúde auditiva, vocal, da motricidade orofacial, fala, como também pode ser uma pós-instalado alguma questão dessas doenças que nós falamos há pouco, ou tantas outras que levam a alteração na fala, na voz, na motricidade orofacial. Estou pegando esses três aspectos, né? Mas também, às vezes, isso amplia. Por exemplo, a respiração alterada. O respirador oral, ele vai ficar com a boca entreaberta, a língua penduradinha, e vai ter toda uma alteração do tônus físico, que vai alterar a voz dele, vai alterar a respiração nasal. Então, precisa de um trabalho fonoaudiológico aí, específico, né? Para ajudar o otorrino, o ortodontista, mas, sobretudo, a própria pessoa, em qualquer idade. Muito interessante. Você falou essa questão do respirador e eu lembrei muito desse contexto de pandemia, né? Nós tivemos muitas pessoas que passaram por intubação e que agora estão enfrentando esses complicadores. E, enfim, até só para citar, né, no SUS a gente tem muitos problemas em relação ao acesso à fono, né? Nós temos ainda poucos profissionais e é algo que vem dificultando, né, esse processo aí de recuperação das pessoas que passaram por esse processo. Mas fica aí a dica, né, para quem está assistindo a live, para realmente orientar, porque às vezes as pessoas passam por isso e não são orientadas que podem fazer um processo de reabilitação com o profissional. Então fica aí a dica, então, para quem está assistindo. Então, e aí eu fiz umas anotações aqui, que senão eu também vou esquecer algumas coisas. A gente começa a ficar empolgada e acaba passando, né? Vai melhorar a condição biopsicossocial da pessoa, porque usando os recursos comunicativos, ela vai estar melhor inserida na sociedade, vai cuidar do seu corpo. O trabalho com autocuidado, que foi a grande palavra, para mim, pelo menos, eu acho que para muita gente, desse período que nós passamos aí, desses 2 anos da pandemia, né? E aí, é claro que vai influenciar e fazer com que a pessoa se sinta motivada para procurar emprego, para estudar, para várias coisas, né? Para crianças também, nós tivemos várias crianças nesse período que pararam de falar, regrediram. Então, eu atendo pessoas de 2 anos a 80 a mais. Isso, para mim, me dá um olhar, quando eu olho para o envelhecimento, eu posso trazer para o adolescente, o jovem adulto, informações para o autocuidado dele e para aquilo que eu estou oferecendo para eles, na fala, na voz, na motricidade orofacial, no corpo todo, para que ele faça como se fosse um cofrinho, né? Eu costumo dizer que é como um cofrinho, que ele vai fazendo uma poupança ali, né? Para que ele, quando chegue com a minha idade, com quase 58 anos, mais de 50 anos, ele tenha uma outra condição de vida, porque ele cuidou antes, né? Então, a promoção da saúde, a prevenção, ela é muito importante, né? Então, eu penso nas pessoas 60 a mais, mas eu penso nos jovens, nas minhas filhas, nos possíveis netos que eu possa ter, que eu ainda não tenho, né? Então, e nas crianças que eu tenho, eu converso muitas coisas interessantes. Quando nós estamos falando sobre aquela questão da velhice ser considerada doença, eu comentei com 2 jovens de em torno de 9, 12 anos, eles falaram assim, que absurdo, não é? E aí fizemos comentários, disseram assim, que se tivesse a possibilidade de viver 120 anos, que eles iam fazer de tudo para tanto, né? Lógico, de uma forma consciente, né? Mas o que fosse possível fazer, eles iam fazer para se cuidar. Eu fiquei tão feliz. Eu ganhei meu dia, sabe? Então, quer dizer, esse trabalho de levar para os mais jovens e trazer dos mais jovens para as pessoas 50 mais, 60 mais, me traz um grande prazer em exercer a minha profissão. Nossa, eu acho muito, né, Filó? Porque eu sempre digo assim que nós que discutimos, né, que falamos de alguma forma sobre longevidade, sobre gerontologia, que eu penso que nós temos essa função, né, de falar não somente, né, para as pessoas 60 mais, para aqueles que cuidam, né, 60 mais que têm algum tipo de dependência,
mas para todas as gerações, né? Porque, como você falou, é um cofrinho, né? Que a gente vai guardando ali. Na semana passada, eu até teve um artigo que eu falei sobre isso, um dos artigos que a gente foi publicado lá na revista Longevidade, e aí que eu coloquei, você planejou a sua longevidade justamente falando sobre isso. A gente quer chegar, né, nos 60, 70, 80 e a gente quer encontrar tudo lindo lá, naquele momento. Mas a gente não quer fazer esse trabalho ao longo da nossa vida. E aí, às vezes, quando a gente chega aos 60, aos 70, aos 80, e a gente tem um conjunto de complicações que poderiam ser evitadas, né? E aí a gente começa a refletir, mas passou, e aí a gente tem que pensar dali para frente. Mas eu acho que a gente Uhum. né, social de levar essa discussão realmente para as crianças, para os adolescentes, para todas as gerações, para que realmente a gente possa vislumbrar, né, uma longevidade, uma população longeva com melhor qualidade de vida, né, com melhores condições de vida. Eu acho que isso que você citou é realmente muito importante e eu fico super feliz, né, de saber que você faz esse trabalho. A gente já tinha conversado sobre isso também e é um trabalho muito legal com todas as gerações. Eu queria saber de você também, Filó, assim, como que é feita essa primeira abordagem do fono, né? Como que é feita essa primeira avaliação? Uhum. Quais são esses primeiros procedimentos ali que são feitos quando um paciente chega para você? Isso. Então, quando o paciente vem para nós vamos fazer uma entrevista inicial. E aí, nós vamos levantar o histórico dele. Vamos perguntar os dados pessoais, não é? E vamos levantar, assim, como foi a gestação dele, não importa a idade, não é? Se aconteceu alguma coisa, é como uma entrevista inicial de um homeopata, muito parecido. Aí nós perguntamos sobre doenças, sobre os tratamentos que está fazendo, as cirurgias que ele fez, a medicação que toma, como que é a respiração dele, se tem algum histórico de distúrbio respiratório, alérgico, se baba, se ronca, não é? Tem muita gente que ronca, tem a apneia, então também o fonoaudiólogo trabalha com essa questão, uma hipotonia do palato mole, etc, não é? Então, que pode levar a pessoa a uma respiração oral, por exemplo, né? Então, aí nós levantamos também antecedentes, e outros aspectos também que envolvem ali aquela entrevista inicial que a pessoa quer contar, né? Eu gosto de deixar a pessoa também livre para ela contar. Eu faço uma entrevista que eu vou dirigindo, conduzindo as perguntas, né, para a pessoa me trazer se tem hábitos orais, como é que é a alimentação dela, como é que é o sono dela, não é? Se o sono é muito se ela dorme poucas horas à noite, se ela dorme, tem cochilos ao longo do dia, então eu já sei que ela tem uma noite que ela não dorme bem, então vou encaminhar para fazer exames, para médicos ou para terapeutas outros, né? Como que é a questão emocional dela, como que é a relação social dela. Então, isso tudo, para o fonoaudiólogo, que, do meu ponto de vista, o fonoaudiólogo trabalha com comunicação do ponto de vista terapêutico, porque é tudo que nos coloca em contato com o outro, né? Que nossa comunicação é vital para a relação humana. Então, e aí depois, no segundo momento, eu inicio a avaliação, às vezes naquele mesmo dia eu consigo finalizar, mas muitas vezes tem muito conteúdo do histórico, nós marcamos uma outra data para dar continuidade na avaliação. Nossa, quantas questões são abordadas, né? Na avaliação que a gente não tem noção. Eu confesso assim que para mim muitas coisas que você colocou aqui são dimensões que eu jamais pensei que um fono poderia avaliar, né? Então, Uhum. realmente esse olhar, todas essas dimensões aí que vocês trabalham. E por falar nisso, eu queria saber de você assim, quais são as dimensões assim que são privilegiadas nessa avaliação. Chegou, você fez a primeira abordagem, né? Conheceu esse histórico. Sim. Quais são as dimensões ali mais importantes nessa avaliação? Eu procuro olhar esse todo, né? A voz, então vou avaliar a altura, intensidade, ressonância, ataque vocal, e outros aspectos da voz. Da motricidade orofacial, que é super importante, sobretudo para nós, 50 a mais, 60 a mais, né? Daqui a pouco estou chegando lá nos 60 a mais. Então, para mim é importantíssimo o tônus, porque nós perdemos a referência da coordenação motora mesmo dos movimentos, nas funções neurovegetativas. Então, avalio o tônus facial,
se a bochecha, lábio, língua, se tem um bom tônus, se é um tônus mais, com a tendência mais para flacidez, que é uma hipotonia, ou se é hipertônico. Às vezes a pessoa tem uma bochecha muito saliente, não é? Mas ali tem uma hipertonia. Então tem uma hipofunção, aquela bochecha quase não é utilizada, está sempre em contratura, né? Então não usa aquela bochecha na expressão, na mastigação, etc. E aí avalia as funções neurovegetativas, que é o mastigar, deglutir, sugar, o soprar, o sorrir. Em repouso também. Às vezes a pessoa até gosta que tire uma foto para que ver o antes e depois. Tem algumas pessoas que não gostam e eu respeito, eu faço um desenho e aí eu marco onde a pessoa já tem umas marcas de expressão por excesso. Para mim o que interessa é que funcione, que eu esteja aqui e meu corpo funcione para estar em comunicação com você. E não que ele esteja tudo esticadinho, né, com 50, 60 anos, impossível, 80, que eu tenha uma face de 20, né? Então, posso fazer uma cirurgia plástica, que seria ótimo que tivesse um fonoaudiólogo avaliando antes e depois, para potencializar o trabalho do cirurgião plástico, né? Eu, no caso, um bucomaxilo também, entra um fonoaudiólogo para fazer também um trabalho antes, durante, depois da cirurgia, né? Então, às vezes, a gente também avalia mais essa parte de motricidade, que muitas vezes vem encaminhado por um bucomaxilo, um ortodontista, um otorrino, e aí avalia a respiração, que eu acho que eu não falei, né? O sugar. O sugar, depois dos 50, 60, a gente evita de pedir, porque a pessoa fica incomodada com o código de barra, e se ela faz muita constrição aqui, né? Se ela faz, para mim o que interessa é que ela não faça exageros nos movimentos faciais, que sejam movimentos fluidos e que não tenha uma repetição excessiva que vá deixar, além da marca na face, que ela pode se incomodar, ela, ele, né? A pessoa que eu quero dizer, ela também pode ter um uso excessivo, uma tensão excessiva, ou uma falta de, vai prejudicá-la na função que é super importante, vital para a vida, que é o mastigar, o deglutir, que é o que aconteceu com muita gente que foi entubada e, de repente, né, nesse período que nós passamos, teve uma disfagia pós ser desentubada, e aí o que aconteceu é que criou líquido no pulmão, se não foi aspirado, porque nós estamos com falta de terapeutas, né? Psicólogos, fonoaudiólogos. Muitos se aposentaram, outros faleceram, outros pararam de atender por causa da pandemia, e pouca gente está se formando. Espero que mais pessoas se inspirem e se formem, vão procurar o curso de fonoaudiologia, porque é muito importante para quem vem agora, quem tem 50 anos, mas para quem é criança e adolescente, e que lá na frente vai precisar de um fonoaudiólogo, e cada vez menos nós temos pessoas formadas em fonoaudiologia. Quando eu me formei, entravam manhã, tarde, noite, 100 pessoas na faculdade, na PUC. Agora, o curso inteiro, são 25 pessoas, 25 pessoas que se formam, nem sei se se formam as 25, mas eu sei que entram 25 pessoas. É muito triste, porque lá na frente já está acontecendo há muito tempo isso. Nós vamos ter dificuldades com essas questões. Bom, mas eu vou voltar lá, porque senão eu me perco. Tá vendo como eu preciso de você para me direcionar? Eu acho a Juliana muito focada. Muito interessante que você colocou, porque assim, assim como nós temos poucos, né, fonos, nós temos poucos gerontos também, né, tanto especialistas quanto tecnólogos, graduados, e eu acho que o trabalho que a gente faz nas redes sociais, né, falando um pouco, né, sobre as nossas profissões, ele traz esse potencial também, né? Então, assim, quantas lives eu fiz aqui sem o propósito de incentivar as pessoas a se formarem na minha área, e quantas vieram, né, quantos depoimentos eu recebo ao longo desse tempo, falando que se inspiraram nas lives. Então, assim, você pode ter certeza que a live que você está fazendo hoje, né, vai inspirar alguém, né? Lá na frente, Tomara. É receber, essa a intenção, Ju. né? Porque às vezes Porque a busca pelas profissões, às vezes elas não ocorrem por falta de conhecimento, né? Então, hoje você está aqui falando sobre esse. é, eu acho que assim, o conhecimento, não só compartilhar aquilo que é feito, como é feito,
por que é feito, mas, sobretudo, para inspirar outras pessoas a procurar os atendimentos, pode ser em qualquer parte do país ou em outras partes do mundo, né? E que procure o atendimento, porque às vezes a pessoa não se cuida por ela desconhecer. Às vezes, tem tantas questões para o médico cuidar que ele pode deixar passar e não encaminhar para o fonoaudiólogo. Pode acontecer. E ninguém tem culpa de nada, não é? Mas simplesmente por desconhecimento ou por naquela correria de ter tantas questões que às vezes passa, não é? E tudo bem. O importante quando alguém chega para mim e fala assim, nossa, por que eu não procurei antes? Aí eu falo assim, mas é porque você tinha que me conhecer, eu brinco com a pessoa, né? Porque eu não quero que ela carregue aquilo, um peso, né? Mas também porque tudo tem o seu momento. Porque às vezes se a pessoa encaminhasse antes, pedisse antes, a pessoa não estaria pronta para fazer aquele trabalho, não é? E às vezes acontece chegar para mim, mesmo vindo para o consultório para fazer avaliação e tal, às vezes ainda não é o momento para aquela pessoa iniciar um trabalho terapêutico. Precisa ter uma motivação, não é? E ela vê que é importante para ela, que vai reverberar na vida dela. Meu marido uma vez me disse que a minha profissão era de um valor inestimável, porque levava um valor para o outro que era ao longo da vida. Eu falei assim, nossa, eu vou continuar casada com esse marido aqui, porque, né, eu fiquei parada, assim, em silêncio, fiz uma reticências, né? Eu falei assim, nossa, é mesmo. Eu mesma não tinha pensado assim. Já tem algum tempo isso, né? Mas eu nunca mais esqueci. E realmente levam os fonoaudiólogos, às vezes, não têm noção, gerontólogo, né, de quanto nós afetamos a vida do outro. Sim. Então, se nós afetarmos um pouquinho a vida de alguém, ou que se inspire para fazer a formação de fonoaudiologia, de gerontologia, ou outros cursos, não é, Ju? Ou então, procurar um terapeuta, se sente alguma dificuldade de fala, de motricidade orofacial, de voz, de audição, de leitura escrita, procure um fonoaudiólogo, procure um audiologista para fazer um exame auditivo, procure um otorrino para poder encaminhar um foniatra, que às vezes nós também esquecemos do foniatra, que está ali, né? Trabalha também tanto quanto o otorrino para avaliar a nossa comunicação. É, Sim, Ju. O que mais? avaliação, né? Ai, não sei. Bom, tem alguma coisa aqui que envolve a minha comunicação, não sei ao certo. Procura uma avaliação, né? E o profissional vai, você precisa fazer essa terapia ou não. E, né, eu acho que dentro do que você falou para a gente agora, eu acho que uma coisa fica para quem está assistindo a live, né? Que hoje quem está aqui conhece um pouco mais sobre o trabalho do fono. Então, assim, a Um pouquinho, pelo menos. tem que compartilhar esse conhecimento. Então, quem está aqui tem essa função, né, social de sair dessa live e compartilhar para outras pessoas, né, falar um pouquinho mais sobre essa profissão e os benefícios, né, que essa terapia pode trazer. Agora, já quase caminhando para o final da nossa live, Filó, eu queria que você trouxesse para a gente assim, um exemplo, né? Para ficar mais claro para quem está assistindo, um exemplo de terapia, né? De fono e de sucesso nessa terapia. Eu acho que quando a gente dá um exemplo, tudo fica assim mais claro, né? E certamente você tem vários aí. Eu vou falar rapidamente de dois casos, assim. O caso de uma pessoa que me procurou ao longo desse período de pandemia e a avó de um paciente. E que o pai desse meu paciente chegou e falou assim, olha, minha mãe está engasgando muito e nós ficamos apavorados. Essa pessoa mora no interior e veio para fazer uma avaliação. Eu fiz a avaliação, fiz algumas sessões presenciais, como ela vinha do interior, então nós combinamos fazer online, a sequência. E nós fazíamos no início assim, semanal, a cada 15 dias, fomos espaçando, até que ela conseguiu fazer, agora ela faz uma manutenção mensal. Ela estava disfágica, e uma disfagia leve, por perda de tônus, é uma pessoa de 70 anos, mais de 70 anos, e por falta de um cuidado com a mastigação, com a respiração, com a deglutição. Então, às vezes, falava enquanto estava com o alimento na boca, por uma ansiedade de responder. E também, como mãe, como avó, o neto pergunta alguma coisa, você vai lá e responde, né? Mesmo que esteja mastigando. Não consegue falar assim. Eu falo, ó, fala, faz assim pro neto, pro filho, pra filha. A fono que mandou fazer, espere um pouquinho, vou mastigar, né? E aí engole, aí fala. E muita gente, como era o caso dessa pessoa,
fala na inspiração. Quando nós estamos muito ansiosos, nós mal inspiramos, já estamos falando. Então, a gente tem que inspirar e na expiração eu falo. Então, fomos coordenando com exercícios corporais, com exercícios faciais para bochechas, lábios, língua, palato mole. E aí, essa pessoa fez os exercícios, passou a mastigar mais devagar, de boca fechada, comendo alimentos mais crocantes, que é muito interessante comer, ó, para quem pode comer coco, cenoura crua, pão italiano, tudo que a pessoa acha que é mais crocante, tem que ter crocância em toda a refeição. A nutrição começa na boca. Quando a gente coloca o alimento, a gente sente o cheiro do alimento, coloca a colher na boca, ou garfada, né? Ou então mordendo o alimento mesmo. Sente o sabor, a quantidade de alimento que vai na boca. Se você mastiga alternando os lados, se mastiga fazendo rotação da mandíbula, se tem estalito, como é que é o movimento, se tem ruído aqui, né? Então tem que procurar um bucomaxilo ou um ortodontista e um fonoaudiólogo, por exemplo. Se ao mastigar, mastiga de boca aberta, mastiga com a boca fechada, seria o ideal. Alternando os lados, a cada mordida, colherada ou garfada, mastigar de um lado e depois do outro. Na próxima colherada, garfada ou mordida. Até o final do alimento, você só mastiga desse lado. Olha lá, né? Isso aqui é super importante, gente. Fala, Ju. Não, tô falando eu, fico mastigando só de um lado. Só pra... Pois é, eu adoro mastigar do lado direito. Quem é destro, geralmente, não sempre assim, certo? Mastiga mais de um lado. Então, eu tenho que fazer uma forcinha. Quando eu, sem querer, mordo a bochecha do lado esquerdo, falo, tem que mastigar mais do lado esquerdo. 2 vezes do esquerdo, 1 vez do direito. Você vê? Quantos anos você tem, Ju? Conta aí pra gente. 35, isso acontece direto comigo, Filó. Olha, tem criança hipotônica, não só por questão sindrômica, não. Por, às vezes, falta de alimento mais consistente para mastigar. Gente, por favor, quem está ouvindo, vai ouvir essa live, dê alimentos crocantes para seus filhos. Eles vão chiar, eles querem alguma coisa, coloque na boca, dissolva, já possa engolir para ir brincar, para poder jogar videogame, para, sei lá, fazer o quê, né? Mas dê alimento crocante e coma alimentos crocantes em toda a refeição. Por favor, para você estar comprometido, cuidando do seu envelhecer, o envelhecer saudável, o músculo tem que estar firme. Não é só por causa de ruga, não, gente. É para funcionar, ó. Tem que mastigar fazendo, ó, movimento rotatório. Lábio fechado, de preferência. Cuida da respiração para conseguir mastigar de boca fechada. Quem respira pela boca, como é que vai mastigar de boca fechada? Vai engolir ar, vai ficar cheio de gases. Desculpa falar, mas tem que falar, é verdade. Tem que falar a verdade, gente. Então, essa pessoa está bem, está estável. No final do ano, posso dizer aqui, ficou uns 4 meses de umas férias mais longas. Aí voltou a engasgar. Aí nós fizemos já 2 atendimentos. Depois que fez aquele primeiro neste ano, já parou de engasgar, sim, mas resolveu também fazer uma avaliação com o médico, fazer um exame para avaliar a deglutição. Ótimo, porque está cuidando, não é? Eu acho ótimo. O exame é para ser um complemento do que a gente precisa fazer, não é? E não só o exame. A pessoa tem que se cuidar, pedir ajuda para profissionais e também fazer exames para complementar, para ver. Às vezes no exame não aparece, né? Ou não aparece ainda algo que está ali acontecendo conosco. E também, Ju, acho que tinha uma outra pergunta, não é? O que poderia recomendar além da mastigação, que eu falei, mas também da escrita, eu queria falar. O outro caso eu não vou dizer não, porque senão não vai dar tempo, não é? Vai dar tempo de você se despedir, eu acho, né? Não, a gente tem um tempinho ainda. A gente tem um tempinho. Ah, é? Ah, então dá. Então eu vou falar do outro caso, que é um caso bem antigo meu, que eu não quero ficar falando de gente assim, para ninguém se sentir assim, invadido, não estou citando nomes, né? Estou falando de uma forma genérica, assim, mas às vezes os detalhes a pessoa pode se sentir invadida, né, na sua privacidade. Então, recebi há uns anos atrás um paciente que vinha também do interior, por coincidência ou não, já tem uns 15 anos ou mais isso,
e ele teve um câncer de laringe. Ele fumava bastante, acendia um cigarro no outro, sim, né? E ele teve um câncer de laringe. A pessoa que fuma muito, bebe muito, ela pode desenvolver um câncer de boca ou de laringe. Essa pessoa tirou parte da laringe, não tirou total, né? Então ela conseguiu aprender a fazer a voz no início esofágica, fui ensinando tal, e tinha muita dificuldade para até levantar uma cadeira, porque fica com dificuldade de fazer uma força mesmo, né? Tinha dificuldade para evacuar, porque a gente não sabe quanto que é importante esse esfíncter aqui, né? O glótico. É super importante. Não só o anal, né? E etc., né? O próprio diafragma, não é? Então, a gente tem vários, né? Então, quer dizer, a pessoa precisa cuidar. Essa pessoa confiou, vinha do interior para cá, ficava na casa da filha, eu ia até a casa da filha aqui em Interlagos, e foi tão maravilhoso esse trabalho que a gente não conseguia ter parar, não é? Porque ele foi acreditando e ele conseguiu produzir a voz, porque a prega vocal falsa, que a gente fala falsa, ficou preservada. Ele conseguiu desenvolver a habilidade para usar aquela prega vocal. Então, aí eu volto a agradecer o meu marido por ter valorizado minha profissão. Porque além da minha vida pessoal, da minha casa corpo, minha casa, meu lar, né? O meu consultório é onde eu passo meu dia todo. Eu fico lá das 8 da manhã até, às vezes, eu saio do consultório ontem, saí, era 8h30 quase, né? Então, passo 12 horas, né? Saio para almoçar, lógico, mas eu volto ali o dia todo. Então, isso para mim é minha vida, minha colcha de retalhos. Então, é maravilhoso isso. E aí, para algumas pessoas que têm questões de afasia, Alzheimer, Parkinson mesmo, né? É importante que a pessoa leia. É importante que a pessoa ela possa escrever, trabalhar a caligrafia para todos nós, né? Eu conheci um médico muito importante aqui no Brasil, tá? Médico do trabalho do Brasil todo, de uma multinacional, e ele ia para uma escola que tem aqui em São Paulo, na Rebouças, que ainda existe, né? Não vou falar, citar nomes, né? Mas ele ia fazer uma aula de caligrafia. Ele tinha, na época, por volta de uns 45 anos, já tem uns mais de 10 anos isso, né? Muito mais, uns 15 anos. E eu achava incrível, mas olha, é verdade, as crianças não fazem mais caligrafia na escola, e a gente escreve para quem? Para nós, mas para o outro também, não é? Mesmo que tenha digitar, né, que digitar, mas também tem que escrever, assinar o próprio nome, não é? Então é importante trabalhar a coordenação motora, mais por isso que eu estou pensando, né? Motricidade fina. Aqui, na boca, esse terço inferior da face, motricidade fina. A mão, motricidade fina, eu preciso dos movimentos, né? Então, para pessoas que têm um AVC, têm uma lesão cerebral, é super importante continuar lendo e escrevendo. Recentemente soube de a sogra de um paciente que acabou de falecer, infelizmente, agora tem um mês e meio, com 105 anos. O que ela fazia? Ela tinha um tablet que ela ficava fazendo joguinhos e ela lia todos os dias. Olha que incrível isso! Uma página que fosse. Então, ela continuava com uma boa memória e disposta. Então, é uma referência. Para mim, eu falo assim, nossa, que bom estar viva. Queremos chegar lá sim, né, Filó? Não é? Filó, algumas questões que você colocou agora, né? Eu acho que já estão dentro da última pergunta que eu ia fazer para você, que seriam assim, o que eu ia te pedir, tipos de exercícios, né, básicos que a gente poderia fazer para melhorar a nossa comunicação, né, oral, escrita. Então, você falou um pouquinho sobre essa questão de escrever, né, caligrafia. O que mais que a gente poderia fazer aí para exercitar essa comunicação? Olha, trabalho com argila é muito interessante. Mesmo que você compre um pedacinho de argila e você vai manipular, mexer na terra, não é? Então, trabalhar um pouco com as mãos, em qualquer idade, não é? E isso pensando na coordenação. Mas também a pessoa pode
pintar mandalas, por exemplo. Em dado momento da minha vida, que as minhas filhas, uma das minhas filhas foi morar com um namorado e eu fiquei com aquela síndrome do ninho vazio, né? Falei assim, gente, eu tô assim com um vácuo. E aí não era nem moda ainda pintar as mandalas, né? Aí eu comecei a pintar, pintar, pintar. E aquilo dava uma tranquilidade, não é? Mas trabalhava muito a coordenação motora. Chegava uma hora que eu estava com a minha mão cansada. Mas também ficava cansada pela falta de uso. Porque nós fazemos tudo assim, né? Apertamos um botão, não trabalhamos mais o movimento redondinho, sabe? E então é importante isso. Coisas simples e que a pessoa pode fazer. E como eu estava dizendo há pouco também, prestar atenção no ar que entra, se eu estou respirando bem. Se eu não estou respirando bem, vai procurar um otorrino inicialmente, não é? Então pode fazer um exercício respiratório, por exemplo, né? Quer que eu faça aqui um exercício? Ah, quero, com certeza. Olha, segurando nos cotovelos, inspirando até chegar no alto da cabeça e expirando na hora de descer. Então, um exercício simples. Eu inspiro pelo nariz e solto pela boca. Desço devagarinho, soltando pela boca. Vamos repetir 3 vezes? Uhum. Mais uma vez. Só de fazer com você aqui, com vocês, me dá uma tranquilizada, sabe? É uma coisa simples. Eu alonguei todas as minhas costas, fez até um crack aqui. Então, é algo simples. Do simples, nós podemos cada vez ir sofisticando mais. Mas se eu ficar com simples, já é meio caminho andado. Então, cuidar das funções neurovegetativas, mastigar, deglutir, sugar, soprar, respirar. E cuidar do tônus através da mastigação. Tem gente que fala assim, nossa, eu vou poder comer, não é que bom, mas procura orientação de nutricionista também, não é do que pode comer, porque cada um tem uma possibilidade ou uma restrição alimentar. E eu acho que assim, o mais importante é a gente assim, cuidar da comunicação, pensando que a fala, a voz, nos coloca em contato com o outro. E aí, a expressão facial também vai ser resultado, né? Então, que existe hoje em dia o trabalho da fonoaudiologia estética da face, que surgiu no Brasil. Tive a sorte de ser minha professora que criou esse trabalho e que beneficia a todos, em qualquer idade. Né? Então, as pessoas agora se olhando, elas ficam preocupadas se tem uma ruga, né? O sulco naso está evidente, as marcas na lateral de olhos, na boca. Mas a fono, como trabalha com músculo, a melhora na estética vai ser consequência do trabalho. Vai ser o resultado, naturalmente, pela consciência do uso desses músculos. Então, pronto. Vai cuidar do envelhecimento e, ao mesmo tempo, vai preservar as funções. Nossa, Filósofia, eu estou encantada, né? Estou encantada com tudo que você trouxe para a gente hoje. De conhecer a profissão, conhecer todas as possibilidades, né? E trazer essa conexão que você trouxe para a gente também com o nosso próprio corpo, né? Fizemos esse exercício agora de conexão, né? Quanto que só, eu acho que se a gente resumisse a live nesse momento que a gente fez ali, né? A gente já poderia, porque já foi tudo, né? Já foi um momento muito importante para a gente. Mas, assim, eu quero te agradecer demais por tudo que você trouxe, né? Por todas as informações, por esse seu olhar integral e quanto que você conseguiu exemplificar isso para a gente, né? O quanto que é importante a gente olhar para todas as dimensões da nossa vida, né? Dimensões, né? Dimensão emocional, a dimensão física, né? A nossa alimentação, ou seja, tantas questões, né, estão envolvidas com a nossa comunicação e que a gente, no dia a dia, a gente
não tem noção, né, do quanto que tudo isso está envolvido, né, está interligado. Eu queria pedir você, Filó, para fazer suas considerações finais, né, para deixar também para a gente os seus contatos, né, seu perfil, Instagram, YouTube, Facebook, LinkedIn, enfim. Após essa live, todo mundo vai te procurar, vai querer te encontrar para conhecer melhor o seu trabalho. E sempre às vezes fica alguma pergunta que a pessoa quer fazer, não é? É, e aí a pessoa pode procurar. Eu tenho Instagram, Facebook, meu nome é Filomênia Pinho, mesmo no Facebook, e, e aqui no Instagram é Filô_Pinho, e o Facebook, Instagram, LinkedIn também é Filomênia Pinho. O que mais? O WhatsApp, meu celular, que tem aqui no Instagram, se a pessoa procurar no Facebook, eu não escondo, e a pessoa pode fazer contato. E, sobretudo, para que se tiver alguma dúvida específica, né, que às vezes a pessoa fica também, às vezes não quer perguntar aqui, e fica à vontade para perguntar que eu respondo. Ah, que maravilha. Gente, sigam o trabalho da Filomênia Pinho. Como vocês viram, né, nessa live, ela realmente faz um trabalho maravilhoso, que eu estou acompanhando aí já há um tempo e fico muito feliz, assim, estou realmente, Filó, muito assim, honrada com a sua presença nessa live, né? A gente faz assim um convite, a gente fica até, será, né? E assim, para Uhum. não, deu quanto que me honra, assim, sua participação aqui nas minhas redes sociais. Então, quero te agradecer, agradecer a todos que estiveram presentes nessa live também, pedir a vocês que compartilhem, né? Deixem comentários de vocês, façam avaliação de vocês também sobre a nossa live, isso sempre é muito importante, né, Filó? A gente saber como que foi, Com certeza. o que foi importante para vocês. Quem está assistindo, né, no momento no YouTube, vocês podem deixar os comentários. Quem está aqui no Instagram, nessa live vai para o IGTV, daqui 1, 2 minutinhos ela já vai estar disponível e vocês vão poder deixar os comentários de vocês para a gente. Tenho certeza que esse feedback é muito importante para o nosso trabalho. Né? Um abraço para todos. Filó, Gratidão. gratidão. Obrigada, Ju. Possa fazer aí muitos outros trabalhos juntos, tá bom? Para mim foi um momento muito especial. Obrigada, pessoal. Para mim também. Foi muito especial. Um beijo. Tchau. Gente, tchau, tchau. Tchau, pessoal.